8h05 em Brasília, e nosso primeiro assunto aqui, né, nesta manhã de segunda-feira, a gente vai falar que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou uma proposta que proíbe o contingenciamento orçamentário de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Isabel Ferrich. Nos últimos anos, o bloqueio de recursos para esse fundo foram alvo de críticas da comunidade científica brasileira. Em 2018, a previsão orçamentária era de 3 bilhões e 200 milhões de reais, mas esse total, apenas 29%, ou seja, 951 milhões foram empenhados para cobrir despesas do setor. Pois é, o contingenciamento é aplicado todos os anos em que, pelo governo federal, precisa garantir o cumprimento da meta fiscal, né, do ano. E para falar sobre esse assunto, que a gente está discutindo aí a questão do orçamento da ciência e tecnologia, fala com a gente o deputado Bilac Pinto, do Democratas de Minas Gerais, ele que é um autor desse projeto de lei que trata aí da proibição de se contingenciar verbas para a ciência e tecnologia no país. Deputado Bilac Pinto, muito bom dia, prazer em falar com o senhor, como vai? Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, é um prazer estar com vocês aí na Rádio Câmara, tratando de um tema extremamente relevante para o país e principalmente para a comunidade científica. Pois é, deputado, inclusive, né, o ministro Marcos Pontes já esteve aqui na Câmara, já falou das dificuldades que o setor de ciência e tecnologia está enfrentando, inclusive dizendo que até depois de setembro não tem dinheiro para pagar o CNPq. Na avaliação do senhor, essa questão da ciência e tecnologia, ela deve ser vista como estratégica para o país e aí se remanejar verbas de modo que o país consiga gastar o que precisa na ciência e tecnologia sem comprometer a meta fiscal? Como é que faz isso, hein, deputado? Bom, primeiro vamos tratar do que significa o projeto. Todos esses recursos que foram consignados aí ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, ele está aí no rol das diversas dotações orçamentárias que não vão ser sujeitas ao contingenciamento. Quer dizer, eu estou defendendo a manutenção da pesquisa em todo o território nacional. Elas são essenciais aí para que nós tenhamos o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e processos. E qual é a razão disso? Toda inovação tecnológica, toda pesquisa que financia efetivamente a tecnologia, ela é o motor propulsor do desenvolvimento de todas as nações. Todas as nações que têm as instituições democráticas sólidas, que fizeram opção pela economia de mercado, você tem investimento extremamente elevado nessa área. E o Brasil, os recursos aportados são ainda insignificantes. Então, por que contingenciá-los? Quer dizer, isso é um crime que nós estamos fazendo com a inteligência, com o cérebro, com as empresas que, de uma certa forma, vão fazer com que o nosso país dê um salto tecnológico. Então, acho que apoiar aí o FNDTC financeiramente nos programas e projetos prioritários do desenvolvimento científico, isso é objetivo do nosso projeto. Quer dizer, eu quero contribuir para que esse crescimento venha fazendo para que nós possamos exportar tecnologia em vez de importar. E o FNDTC, ele é gerido pela Financiadora de Inovação de Pesquisa, o FINEP. É um órgão público que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, pelo próprio depoimento do ministro Marcos Pontes, nós vamos começar a ter dificuldade a partir de setembro. Sim. Então, é necessário que a Casa, que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, façam uma avaliação de que país, de que nação nós queremos. Queremos uma nação que realmente tem investimentos numa área que é estratégica para o crescimento e para a independência do país, ou nós vamos passar a viver aí subjugados e vamos trabalhar num contingenciamento cujo objetivo, eu digo sempre, é pagar a dívida pública. Quer dizer, é fazer com que ele seja aplicado ano a ano pelo governo federal para garantir o cumprimento de meta fiscal e fazer com que haja aí um déficit do superávit primário. Quer dizer, não é possível, né? Eu tenho dito sempre aí que todo equilíbrio fiscal ele deve ser considerado uma fraude se for obtido às custas da titularização dos programas científicos e tecnológicos. Isso não é possível continuar mais da maneira que nós estamos. Mas em momentos de crise, né, deputado Bilac Pinto, esse contingenciamento é uma prática comum nas administrações públicas. Aí eu pergunto novamente o que o Edson falou aí. Como conciliar esse equilíbrio fiscal e definir prioridades sem afetar programas e ações governamentais? O governo tem maneiras diversas de aplicar o contingenciamento.
Como é que isso é feito hoje? O contingenciamento ele é aplicado nos anos pelo governo federal para garantir o cumprimento dessa meta fiscal. Qual que é a nossa preocupação com o atingimento da meta fiscal? Apesar dela ser relevante, ser importante, ela não pode constituir como a única preocupação do governo. Quer dizer, vocês mesmos citaram aí no início da entrada do programa, qual é o valor que nós aportamos em ciência e tecnologia. 3,2 bilhões na lei orçamentária, e nós cumprimos apenas 29% dele, 951 milhões que foram empenhados. Quer dizer, é um absurdo um país como o Brasil, tá certo, que já aporta um recurso extremamente pequeno, reduzido, você ainda fazer o contingenciamento para cobrir despesas primárias obrigatórias. Quer dizer, as receitas tributárias são criadas originalmente para financiar a pesquisa, elas estão sendo direcionadas para financiamento da operação da máquina pública brasileira, que é inchada, que é aparelhada. Quer dizer, não é possível a gente continuar com essa lógica. Então, qual que é a nossa ideia, se o projeto efetivamente for aprovado, como foi já na Comissão de Ciência e Tecnologia? É que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ele fique fora desse escopo de contingenciamento, porque a sua dotação orçamentária ela não vai permitir mais essa interferência. Então, é preciso que a gente dê prioridade, efetivamente, a um país que quer ser soberano, principalmente no processo de tecnologia, de inovação tecnológica. E o Brasil já vem sofrendo com isso, não é de hoje, né, deputado Bilac Pinto? Não se trata de um problema atual, quer dizer, o contingenciamento de verbas do setor de ciência e tecnologia vem sendo aplicado sempre. Agora, é claro que quando nós temos diante de uma crise financeira, é óbvio que isso tudo contribui mais. Agora, eu pergunto ao senhor, o que esse talvez seja o problema mais grave pelo qual o Brasil, por exemplo, não tem aí ainda até um prêmio Nobel mesmo em termos de ciência e tecnologia, quer dizer, na área de física, na área de química, na área de engenharia, a dificuldade que nós temos para poder desenvolver o trabalho dos grandes profissionais, porque eu tenho certeza que gente competente a gente tem, só que o que está acontecendo atualmente é que nós estamos perdendo pesquisadores para a universidade do exterior, né? Olha, eu tenho dito sempre que o cérebro e a inteligência do brasileiro, ela cada vez mais nos surpreende. E o que acontece quando há contingenciamento? Pesquisas que muitas vezes começaram aí há anos atrás, décadas atrás, elas são paralisadas e não chegam aí ao seu objetivo final. Então, o que nós estamos querendo num momento como esse, que é proibir esse contingenciamento na área de ciência e tecnologia? É que o país necessita ampliar realmente seus investimentos nessas áreas de ciência, na área de tecnologia, na área de inovação, incentivando as pesquisas capazes de gerar conhecimento, para que nós possamos deixar de exportar essa tecnologia, de importar essa tecnologia e possamos passar a exportar essa tecnologia. Todo investimento que é feito em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles são fundamentais para o crescimento da economia brasileira. Então, eu quero dar um tratamento diferenciado desses investimentos. É uma questão de a gente fazer opção. O que nós queremos do nosso país? Um país independente nessa área, um país que cresça, um país que possa, de uma certa forma, superar obstáculos, ou nós queremos ficar naquela lógica do processo de contingenciamento, como é feito em toda a despesa pública, para a gente poder estar fazendo o quê? Superávit primário. Não é possível a gente continuar mais dessa forma. Agora, o ministro Marcos Pontes esteve aqui, né, na Câmara, pediu o apoio do Congresso para aumentar o orçamento da área para 2020. Ele elencou algumas propostas importantes para criar um ambiente propício para o setor, né? Entre eles está o projeto, né, do senhor que prevê esse descongenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse apelo do ministro, deputado Bilac Pinto, foi bem recebido pelos parlamentares? Eu gostaria de saber qual a expectativa do senhor em relação à aprovação do projeto ainda este ano. Olha, o ministro Marcos Pontes e o secretário-geral do Ministério, e o deputado Júlio Semeghini, são homens que têm uma sensibilidade enorme para o tema ciência, tecnologia e inovação. E todas as vezes que eles vão à nossa comissão para dar um depoimento, eu observo, eu sinto que todos os parlamentares, independente de partido, veem com grande sensibilidade os apelos que fazem. E é natural que o ministro queira, assim como nós pretendemos, aumentar os recursos para essa área. Eu tenho dito e volto a repetir, todo equilíbrio fiscal ele pode ser considerado uma fraude se ele for obtido às custas da deteriorização dos programas científicos e tecnológicos sobre os quais repousa o futuro do Brasil. Nós não podemos continuar mais trabalhando com essa lógica. É necessário chamar a atenção dos parlamentares para que nós possamos mudar isso. Perfeito, deputado. Agora, do ponto de vista do debate com relação aos outros colegas, né, aos outros parlamentares, colegas do senhor,
aqui na Câmara. Como o senhor tem visto a receptividade do projeto? Enfim, né, o projeto foi aprovado aí na Comissão de Ciência e Tecnologia, que é um passo muito importante. E agora, enfim, com a continuidade da tramitação. Qual a expectativa do senhor, né, em relação à continuidade da tramitação da proposta e como estão os demais parlamentares na receptividade ao projeto? Olha, eu até pelo fato de ser autor do projeto, eu o defendo, eu acredito e vou trabalhar para o processo de convencimento. Afinal, o parlamento é a casa onde nós estamos discutindo ideias, pontos de vista divergentes, convergentes. E vou fazer a minha sustentação junto ao Colégio de Líderes, junto às bancadas, para demonstrar que a ciência, a tecnologia, a inovação, os instrumentos que o país tem, que é o FNDTC e também a FINEP, são instrumentos que, de uma certa forma, são responsáveis por trazer a certa liberdade para o país fazer pesquisas. E nós não podemos interromper isso em função de um ou de outro contingenciamento, de um momento que o país está passando. Então, é necessário que a gente faça o convencimento para que o Congresso aprove esse projeto, que eu considero da maior relevância para o nosso país. O senhor acha que a participação da iniciativa privada no setor de pesquisa no Brasil poderia ser melhor administrada, poderia ser melhor disciplinada, até para que a gente tivesse, por exemplo, investimento de empresas, etc. Claro que existe sempre aquela crítica de que a pesquisa feita com a iniciativa privada ela é muito direcionada, né? Acaba que, por exemplo, um determinado laboratório investe porque quer a patente de uma medicação, isso tudo realmente tem que ser verificado, mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, nos países em que a iniciativa privada participa muito fortemente do setor de pesquisa, que a tecnologia de ponta, inclusive em termos de novos produtos, mas não só, mas também acaba sendo mais avançada que a nossa. E aí eu pergunto ao senhor, dá para encaixar a ideia de iniciativa privada nesse diálogo aí com relação à pesquisa no país? Nós tivemos aí um momento aí no nosso país onde as pesquisas, via de regra, eram feitas através das universidades públicas e longe, muito distante de terem um apelo aí da iniciativa privada. Depois, começamos a ter um processo de conscientização da preocupação nossa de envolver a iniciativa privada no segmento de pesquisa. E ele passou a ter uma certa crítica da academia. O que eu vejo hoje como ex-secretário de Ciência e Tecnologia? Hoje já há um entendimento perfeito de que a iniciativa privada ela deve também participar de todo o processo de inovação tecnológica. E eu não vejo nenhum problema dela estar financiando pesquisa, dela participar dos recursos públicos, desde que a sociedade saia ganhando com isso. Quando você investe num medicamento e ele, de uma certa forma, ainda que seja vendido lá na frente, você tem aí o genérico e ele está atendendo a sociedade nas suas diversas formas. Então eu não vejo nenhum problema da iniciativa privada participar de recursos públicos, induzindo um processo de pesquisa. Muito pelo contrário, eu defendo isso de uma forma muito aberta e transparente. Perfeito. O deputado Bilac Pinto, do DEM de Minas Gerais, conversando com a gente sobre esse projeto que, portanto, proíbe o contingenciamento de recursos da ciência e tecnologia, o recurso do desenvolvimento da ciência e tecnologia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, projeto que foi aprovado, portanto, pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e segue aí a sua tramitação agora para ser analisado pelos demais parlamentares. Deputado Bilac Pinto, muito obrigado aí por participar conosco nessa manhã de segunda-feira. Excelente dia para o senhor, obrigado por contribuir com a gente e trazer à tona esse debate que é importantíssimo aí para o nosso desenvolvimento, né, da ciência e tecnologia no país e que isso traz dividendos, né? Então é muito importante que o Brasil esteja atento a essa questão. Obrigado por participar com a gente, uma ótima semana aí para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Edson, e a Isabel também. Um grande abraço a você. Um abraço para o senhor também, muito obrigado, bom dia. Tem a participação do deputado Bilac Pinto, portanto, um projeto aí que é de muita importância. Vamos ver como vão reagir, obviamente, também os meios econômicos, né? E a própria equipe econômica do governo sobre essa questão do contingenciamento de recursos de ciência e tecnologia. E, na verdade, todas as áreas estão sofrendo, né? São mais de 30 bilhões de reais de contingenciamento em todas as áreas e a ciência e tecnologia não ficou de fora. A ideia do deputado, né, Bilac Pinto, através desse projeto e aprovado agora na Comissão de Ciência e Tecnologia, que o setor de pesquisa fique de fora desse contingenciamento total para que o país tenha oportunidade de desenvolvimento nesse setor, né, no setor de pesquisa,
que é um setor realmente muito importante e estratégico. Se o país souber aproveitar isso, né, é um setor interessante. Então, vamos aguardar aí como continuará a tramitação dessa proposta.